Hello students, this is our English class. Na aula de hoje nós vamos ver uma conversa, um diálogo entre Jane e David. E o título desse texto de hoje é How are you? How é o pronome interrogativo como. How are you? Como está você? Então, esse é o título da nossa aula de hoje. How are you? E o texto começa com a fala da Jane Dixon. Jane é o primeiro nome dela, Dixon, o último sobrenome. E a Jane Dixon cumprimenta o David. Hi, David. Hi, nós já vimos nas outras aulas. Hi, uma saudação que significa oi. Após cumprimentar o David, ela pergunta, How are you? How are you? Hi, David. How are you? Como está você? E o David Smith responde, I am fine. Fine significa bem. I am fine. Eu estou bem. Thanks. Obrigado. E você? E você em inglês? And you? I am fine, thanks. And you? And é a conjunção aditiva e. And you? E você? A Jane responde. Jane Dixon fala. I am fine. Ela também está bem. I am fine. Eu estou bem. I am fine too. Eu estou bem também. To significa também e só pode ser usado no final da frase, ok? E ela continua. Look at that man. Look at. Olhe. That. That tem 3 traduções. Aquele, aquela, aquilo. Quando nós observamos a palavra que vem depois, a gente consegue definir qual é a tradução correta para a palavra that. E a palavra que vem depois é man. Man significa homem. Look at that man. Olha aquele homem. E ela faz a seguinte pergunta. Who is he? Ela usou um outro pronome interrogativo aqui. Who. Who significa quem. Who is he? Quem é ele? E o David responde. O David fala o seguinte. He is Paul Jackson. He is Paul Jackson. Está falando quem é aquele homem que ela perguntou. He is Paul Jackson. Ele é Paul Jackson. E ele dá uma informação sobre o Paul Jackson. Ele fala. He is an English teacher. Ele é an English teacher. Apareceu a palavrinha an, que é um artigo indefinido. Uma. Eu uso an quando a palavrinha que vem depois dele começa com vogal. English. English começa com a letra E. Então, para falar uma antes de vogal, eu uso a palavrinha an. He is an English teacher. English, inglês. Teacher, professor. Quando eu falo professor de uma determinada matéria, sempre falo primeiro a disciplina, a matéria, e depois a palavra teacher. English, teacher, professor de inglês. No caso, professor de matemática, math, teacher. Professor de história, history, teacher. Coloco sempre primeiro a disciplina e depois a palavra teacher. No caso do Paul Jackson, he is an English teacher. Ele é um professor de inglês. E a Jane continua perguntando. Agora ela faz a seguinte pergunta. And that woman? And, que eu já falei lá anteriormente, and significa e, conjunção aditiva e. And that woman, a palavra that também falei anteriormente, aquele, aquela, aquilo. E, de acordo com a próxima palavra, eu faço a tradução correta. Woman, woman, mulher. Então, e aquela mulher? E ela faz a seguinte pergunta. Who is she? Quem é ela? E o David responde. She is Mary Taylor. Ela é
Mary Taylor. Mary, um nome, e Taylor, o último sobrenome. E a Jane faz a seguinte pergunta: Is she a teacher too? Ela é uma teacher. Olha aqui, a teacher. O artigo indefinido aqui foi o artigo a teacher. Por que foi a para uma? Porque a palavra teacher começa com a letra T, e T é uma consoante. Quando eu quero escrever uma, e a palavra que vem depois começa com consoante, eu escrevo a teacher, uma professora. Is she a teacher too? Ela é uma professora também? Lembrando do to aí, ó, também no final de frase. E o David responde: No, she isn't. No, não, she isn't. Isn't é a união do verbo to be is, é, mais a palavrinha not, que significa não. Para fazer a forma contrata de não é, a gente fala isn't. Junta as duas palavras, tira a letrinha O e no lugar dela coloca um apóstrofo. Então, isn't significa não é. No, she isn't. Não, ela não é. She's a secretary. She's a secretary. Ela é uma secretária. E por que eu usei o A? Porque secretary começa com S. S é uma consoante. A secretary. Uma secretária. Então, esse é o nosso texto de hoje. Hi, David. How are you? I am fine, thanks. And you? I am fine too. Look at that man. Who is he? He is Paul Jackson. He is an English teacher. And that woman, who is she? She is Mary Taylor. Is she a teacher too? No, she isn't. She is a secretary. Um bom estudo para vocês. Revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias e façam as atividades de hoje. Bye, bye!